O Acre é um estado brasileiro do tamanho de um país europeu. Mas ele nem sempre foi do Brasil. Até 1903, aquele território pertencia à Bolívia. E o Brasil não tomou o Acre na guerra. Comprou, pagou em dinheiro vivo 2 milhões de libras esterlinas, mais outras terras e uma ferrovia inteira. Essa compra envolveu seca, febre da borracha e uma revolução na Amazônia. No fim do século XIX, se você pegasse um mapa da América do Sul daquela época, lá no cantinho oeste da Amazônia, onde hoje fica o Acre, você não leria Brasil. Aquele pedaço de floresta pertencia oficialmente à Bolívia, e não era achismo. Estava assinado num tratado entre os dois países, o Tratado de Ayacucho, de 1867. Tinha linha no mapa carimbo, tudo certinho, no papel. Do papel. Porque na vida real era outra história. Aquela região era tão remota, tão difícil de alcançar, que a Bolívia mal conseguia chegar até lá. A capital boliviana ficava do outro lado dos Andes e mandar gente para administrar uma floresta no meio do nada era quase impossível na prática. Não chegava lá nem estrada, nem autoridade boliviana. O território era do país só no nome e vivia praticamente abandonado pelo dono. E a natureza, assim como a história, não gosta de vazio. Faltava só um motivo para alguém querer aquele lugar esquecido, e esse motivo apareceu, escorrendo de dentro das árvores. O motivo era uma árvore chamada seringueira. Quando você faz um corte no tronco dela, escorre um líquido branco e pegajoso, o látex, a matéria-prima da borracha. E justamente naquela virada do século, o mundo inteiro descobriu que precisava de borracha para tudo. Pneus de bicicleta e dos primeiros automóveis, mangueiras, peças de máquina, a indústria que estava nascendo. De repente, aquele leite branco que pingava das árvores da Amazônia valia ouro, ouro de verdade. Houve tempo em que a borracha chegou a ser um dos produtos mais valiosos da exportação brasileira e Manaus e Belém viraram cidades ricas da noite para o dia, com teatro de ópera e luz elétrica antes de muita capital europeia. E onde tinha mais seringueira do que em qualquer lugar do planeta? Exatamente naquela floresta esquecida. Começou então uma corrida. Dezenas de milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, fugindo da seca que castigava o sertão, largaram tudo e foram para a Amazônia tentar a vida como seringueiros. Era um trabalho duríssimo. O homem morava sozinho no meio da mata, andava quilômetros todo dia cortando árvore por árvore, defumava a borracha no calor e vivia endividado com o patrão do seringal, que vendia comida e ferramenta a preço de ouro. Mas era a esperança de uma vida melhor. E aqui está o detalhe que muda a história inteira. Essa multidão que ocupou o Acre, derrubando mata e abrindo seringais, era brasileira. Bolivianos quase nenhum. Quer dizer, no fim das contas, o território estava no mapa da Bolívia, mas quem morava, trabalhava e vivia ali eram brasileiros falando português com o coração no Brasil. Era uma bomba relógio esperando para estourar. A bomba estourou quando a Bolívia resolveu, enfim, cobrar o que era seu. Vendo a fortuna que a borracha gerava, o governo boliviano decidiu pôr a mão no dinheiro, criando impostos e postos de cobrança na região. E foi além. Numa jogada que assustou até o governo brasileiro, em 1901, arrendou a exploração daquela área para um consórcio estrangeiro, o Bolivian Syndicate, Sindicato Boliviano. Era um grupo anglo-americano com poderes de quase um governo que podia cobrar impostos e explorar a borracha por 30 anos. Entre os investidores havia gente graúda ligada a banqueiros de Nova York e até a realeza europeia. Para os brasileiros que sangravam no seringal, ali a paciência acabou. Eles tinham aberto aquela terra no suor e agora vinham cobrar imposto e entregar tudo para estrangeiro? Ah, qual é, irmão? Foi aí que entrou em cena um personagem e tanto, José Plácido de Castro. Ele era gaúcho, lá do outro extremo do Brasil, tinha formação militar e experiência de combate e topou liderar a revolta dos seringueiros. No dia 6 de agosto de 1902, na vila de Chapuri,
começou o que ficou conhecido como a Revolução Acriana. E não foi uma revolta simbólica, foi guerra mesmo, com batalhas na floresta, cercos, homens treinados por Plácido enfrentando as tropas bolivianas no meio do barro e dos rios. Os seringueiros, conhecendo cada palmo daquela mata, foram vencendo. Em poucos meses, tomaram a região inteira e proclamaram ali um país independente. O Estado Independente do Acre, com Plácido de Castro, aclamado governador, bandeira própria e tudo. Imagina a cena: um bando de seringueiros nordestinos, liderados por um gaúcho, fundando uma república no meio da Amazônia. Mas era óbvio que aquilo não ia parar de pé sozinho. A questão agora era grande demais e quem precisava resolver de vez era o Brasil. E o Brasil entrou, mas pela porta da diplomacia, não só pela da pólvora. O responsável por costurar a solução foi um dos maiores nomes da história das nossas fronteiras, o Barão do Rio Branco. Ele era um ministro das Relações Exteriores do presidente Rodrigues Alves. Em vez de transformar aquilo numa guerra aberta entre os dois países, que poderia durar anos e custar muitas vidas, ele preferiu sentar à mesa. Primeiro, o Brasil ajudou a desmontar o negócio com o consórcio estrangeiro, indenizando o grupo para sair da jogada. Depois, negociou direto com a Bolívia, e o que saiu dessa mesa entrou para a história. Em 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis. Pelo acordo, a Bolívia aceitava entregar ao Brasil cerca de 190 mil quilômetros quadrados, o Acre inteiro, numa área maior que muitos países da Europa. Mas não foi de graça, e aqui entra o detalhe que dá nome a tudo. Como exatamente o Brasil pagou por esse Estado? O acordo previa o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia, uma quantia enorme para aquela época. Além do dinheiro, o Brasil cedeu alguns pedaços menores de terra e se comprometeu a construir uma ferrovia, a Madeira-Mamoré, para dar aos bolivianos uma saída para o oceano pelos rios da Amazônia, contornando as cachoeiras que impediam a navegação. O Acre não foi simplesmente conquistado na bala, nem caiu do céu. Ele foi negociado, pago e adquirido, quase como quem compra um terreno. Um estado inteiro comprado por contrato. No dia seguinte, ele virou território federal e só em 1962 foi elevado a estado. Aquela ferrovia prometida, aliás, virou uma tragédia à parte. A Madeira-Mamoré foi construída no meio da selva, em condições brutais de malária e exaustão, e morreu tanta gente na obra que ela ganhou um apelido sombrio, a Ferrovia do Diabo. Criou-se até uma lenda, repetida até hoje, de que havia um morto para cada dormente dos trilhos. Exagero de lenda, claro, mas nascido de uma tragédia real, com milhares de mortos documentados. E o final é irônico. Quando ela ficou pronta, em 1912, a borracha da Amazônia já despencava de preço, derrotada pelos seringais que os ingleses plantaram na Ásia. A ferrovia nasceu praticamente sem função, mas o que importava para o mapa já estava resolvido. O Acre, de boliviano abandonado, a República Rebelde, era oficialmente parte do Brasil. O Brasil comprou o Acre em 1903, mas alguém já tinha marcado aquele chão muito antes, 1000 anos antes de qualquer seringueiro. E isso só começou a aparecer de verdade nas últimas décadas, conforme partes da floresta foram derrubadas. Quando o mato caiu e o solo ficou à vista, principalmente visto de cima, de avião ou de satélite, apareceram desenhos gigantes feitos no chão, círculos perfeitos, quadrados, formas geométricas enormes, alguns do tamanho de vários campos de futebol, marcados na terra por valas que chegam a 4 metros de fundura e 11 de largura. São os chamados geoglifos do Acre, e não é 1 ou 2, não. Já são mais de 400 dessas estruturas catalogadas na região. Só que o que elas contam é ainda maior do que o tamanho delas. Por muito tempo a gente imaginou a Amazônia como uma floresta virgem, intocada, onde quase ninguém vivia antes dos europeus chegarem.
Os geoglifos contam o contrário. São obra de povos que viveram ali entre 1.000 e 2.000 anos atrás, que moldaram a paisagem e se organizaram em número muito maior do que se pensava. Repara nisso. Não era um deserto verde e vazio. Era a casa de sociedades inteiras que sumiram e deixaram esses rabiscos colossais como assinatura. Vale a honestidade, os cientistas ainda discutem para que serviam. A aposta mais forte é a função cerimonial de ritual e encontro, não de moradia ou defesa, porque quase não se acha objeto do dia a dia dentro deles. E essa história está longe de acabar. Nos últimos anos, pesquisadores passaram a usar um radar a laser chamado LiDAR, que enxerga o chão através das copas das árvores e inteligência artificial para vasculhar imagens de satélite. Em 2023, um estudo na revista Science cruzou esse radar com um modelo de computador para estimar quanta coisa dessas ainda está escondida debaixo do mato e chegou a um número enorme, entre 10.000 e mais de 20.000 estruturas. Na Amazônia inteira, não só no Acre. E o sudoeste da bacia, justo onde o Acre fica, é o ponto mais cheio delas. Enquanto isso, os sítios já conhecidos seguem ameaçados pelo avanço da agricultura e a justiça já precisou entrar para tentar protegê-los. É uma corrida contra o tempo para ler a assinatura de uma civilização perdida antes que ela se apague. E se você curte história de verdade, contada de um jeito que prende como romance, tem uma indicação certeira. Os livros do Laurentino Gomes, como o 1808, ele pega episódios reais da história do Brasil e conta com tanto ritmo e tanto detalhe curioso que você esquece que está aprendendo. Fica a dica para quem quer mergulhar ainda mais fundo nessas histórias. Bem, no fim, o Acre tem uma das origens mais improváveis de qualquer estado brasileiro. Era território de outro país, por um tratado assinado, foi ocupado por uma multidão que fugia da seca e virou república independente numa guerra de seringueiros liderada por um gaúcho. Antes de ser comprado por 2 milhões de libras esterlinas e o preço de uma ferrovia maldita. E, debaixo de tudo isso, ele ainda guarda no próprio chão a marca de um povo que desenhava figuras gigantes na terra 1000 anos antes de qualquer seringueiro chegar. Pesquisadores brasileiros encontraram concentrações altíssimas de terras raras no interior do Rio Grande do Sul e não foi achado de sorte. Foi resultado de anos de estudo de um consórcio de universidades gaúchas, liderado pela UFSM, do professor Marcelo Barcelos da Rosa, junto com a UFRGS, onde trabalha a geóloga Luísa Caon, e a Unipampa. A área fica no centro do estado, num eixo entre as cidades de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Bagé. A riqueza está guardada principalmente num tipo de rocha chamado carbonatito, conhecido justamente por concentrar esses elementos. Os cientistas já mapearam vários pontos na região e o que animou todo mundo foram os números. Em alguns desses pontos, a concentração de terras raras é parecida com a de áreas de mineração da própria China, que exploram esses metais há anos. Tem até um detalhe curioso e quase poético. Os elementos aparecem em tanta quantidade no solo que foram detectados numa planta nativa, a carqueja. Os pesquisadores usam ela como um dedo duro natural, onde a carqueja acumula esses metais, é sinal de que o chão embaixo é rico. Mas aqui é preciso pisar no freio e separar a empolgação dos fatos, porque essa histeria já rendeu manchete exagerada. Rolou por aí que a jazida gaúcha teria 6 vezes mais terras raras que a China. O número real medido pelos pesquisadores é que o solo dali tem concentrações até 9 vezes maiores que as de outras regiões do próprio Brasil, e não da China. Em relação à China, o que eles dizem com os pés no chão é que o potencial é promissor e comparável ao de áreas chinesas. Já é muita coisa, mas está bem longe de o Brasil superou a China.
E tem outro ponto importante. Isso ainda é uma descoberta de pesquisa, não uma mina pronta. Os estudos seguem pelo menos até o fim de 2026, avaliando se dá para explorar e a que custo. Por enquanto, o que existe ali funcionando de verdade é uma operação de fosfato da empresa Águia Fertilizantes, que começou a produzir em Lavras do Sul em maio de 2026, com planos de chegar a Caçapava do Sul em 2027. Ou seja, o tesouro parece estar lá, falta saber se e como dá para tirar do chão. Agora, por que essa descoberta mexeu com todo mundo? Rapidão, para quem chegou agora, terra rara, apesar do nome, não é assim tão rara. Vários desses elementos são mais comuns na crosta do que o ouro. O difícil nunca foi achar, e sim separar e purificar, um processo caro e sujo. E o motivo de todo esse desejo cabe numa palavra: ímã. Algumas terras raras, como neódimio, fazem os ímãs mais fortes que existem. E ímã forte é o coração de quase tudo que se move ou gera energia hoje. Do motorzinho que vibra o seu celular ao carro elétrico, da turbina eólica aos data centers que alimentam a inteligência artificial e até caça, submarino e míssil de precisão. São as vitaminas da tecnologia. Aparecem em pouca quantidade, mas sem elas a indústria moderna trava. E é justamente por isso que um depósito grande fora da China vira notícia no mundo inteiro, porque terra rara não é só um metal a mais no chão, é um pedacinho de quase tudo o que a gente chama de futuro. Quem controla esse recurso tem a mão no pescoço da indústria alheia. E hoje, quem controla é basicamente um país só, o que transforma uma descoberta no interior gaúcho numa peça de um tabuleiro bem maior. E esse país é a China, que domina a cadeia das terras raras de um jeito quase absoluto. Ela responde por algo entre 60% e 70% da mineração mundial, mas o número mais assustador é outro. Controla por volta de 90% de todo o refino, a etapa difícil de separar os elementos, e mais 90% da fabricação dos ímãs prontos. Traduzindo, mesmo quando outro país tira a terra rara do chão, quase sempre ainda precisa mandar para a China para transformar aquilo em algo útil. É um gargalo com um dono só. Como ela chegou aí? Décadas de investimento, sim, mas também aceitando pagar um preço que os outros fugiram, o ambiental. Separar terra rara gera resíduo tóxico e até radioativo. E por anos a China assumiu essa sujeira enquanto o Ocidente preferia comprar pronto e barato. Só que esse controle virou arma. Em 2025, no meio da queda de braço comercial com os Estados Unidos, a China apertou 2 vezes as regras de exportação justamente dos materiais que o mundo mais precisa, chegando a exigir licença até para produtos fabricados fora do país que levassem terra rara chinesa dentro. O baque foi tão grande que os dois lados fecharam uma trégua, com a China suspendendo por 1 ano as restrições mais duras. Mas o recado já estava dado. Quando quer, ela fecha a torneira. De repente, ficou escancarado o tamanho da dependência do carro elétrico, da energia limpa, da inteligência artificial e até das armas dos rivais. E o mundo saiu correndo atrás de qualquer fonte que não passasse por Pequim. É aí que o Brasil entra na conversa. E entra por uma porta e tanto, porque tem uma ironia enorme nessa história. O Brasil já é dono da 2ª maior reserva de terras raras do mundo inteiro, atrás só da China. São cerca de 11 milhões de toneladas reconhecidas oficialmente, algo como 15% de tudo que existe no planeta. Em teoria, deveríamos ser uma potência nesse mercado. Na prática, o Brasil quase não produz nada. Por quê? Pelo mesmo motivo que trava o mundo todo. Ter o minério no chão é só o começo. O difícil, o caro e o estratégico é o refino. E essa parte praticamente só a China faz em grande escala. O Brasil, por décadas, não montou essa indústria, não teve estratégia e ficou com um cofre lotado que não sabe abrir. Só que o vento virou a favor do Brasil.
Com a briga entre Estados Unidos e China esquentando, o mundo quer com urgência terra rara que não dependa de Pequim, e o Brasil virou um dos nomes mais cobiçados da fila, estável, com reserva gigante e fora da rivalidade direta. Em 2026, os governos brasileiro e americano já sentaram para negociar minerais críticos com compromissos de financiamento que passam de $500 bilhão. E o Brasil tem batido numa tecla certeira. Qualquer acordo precisa incluir refino em solo brasileiro para não repetir o velho erro de exportar riqueza bruta e comprar de volta o produto caro. A descoberta no Rio Grande do Sul cai bem no meio desse momento e pode ser a faísca para transformar o país de dono de um cofre trancado em um jogador de verdade. E se você curte entender como essas disputas por recursos moldam o mundo, fica a dica: A Guerra dos Chips, do Chris Miller. O livro conta como outro material estratégico, o semicondutor, virou o centro da queda de braço entre as potências, numa história que parece filme de espionagem. É o pano de fundo perfeito para entender o que está rolando agora com as terras raras. O link está na descrição, viu? Mas nenhuma dessas decisões é simples, porque toda terra rara vem com um custo escondido ou ambiental. Extrair e separar esses elementos é um dos processos mais sujos da mineração. Para soltar um pouquinho de terra rara, é preciso revolver muita rocha e usar produtos químicos pesados, gerando resíduos ácidos e muitas vezes material levemente radioativo por causa de elementos como tório, que vem de carona. Mal feito, isso contamina a água, solo e a saúde de quem vive por perto. Foi esse custo que a China topou pagar e que o Ocidente fugiu, e é ele que agora divide o Rio Grande do Sul. De um lado, há quem veja na mineração uma chance de emprego, desenvolvimento e protagonismo para o Estado. Do outro, ambientalistas e comunidades locais alertam para o risco de abrir uma mina dessas numa região de agricultura pecuária e nascentes de água. E tem um detalhe que pesa: a própria geologia que ajudou a mapear a riqueza já veio a público pedir cautela, lembrando que, feito de qualquer jeito, o Brasil corre o risco de criar mais um desastre ambiental na linha do que o país já viu com barragens de mineração. Quem conhece o assunto por dentro é justamente quem mais pede calma. E essa é a grande contradição da nossa época. O mundo mais verde, movido a energia limpa e inteligência artificial, depende de um material que só se consegue com mineração bem pesada. Não dá para ter o imã do carro elétrico sem mexer no chão. A pergunta que fica é desconfortável. Vale a pena sujar um pedaço do território gaúcho para abastecer o futuro limpo do resto do mundo? No fim, o que estava escondido no interior gaúcho é bem mais que um punhado de metais. É uma peça de poder num momento em que o mundo inteiro implora por alternativas à China. O tesouro parece estar lá. A dúvida é o que o Brasil vai fazer com ele. E você, o que você acha que deveríamos fazer? Correr para explorar e virar protagonista ou ir com calma por causa do peso ambiental disso aí? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Manda o like e clica no inscrever para não ficar de fora do próximo vídeo. Qual é, né? E se você faz questão de chegar mais perto de histórias como essa, dá um pulo no nosso clube de membros. O link está aqui, ó, aqui embaixo. Até o próximo.